essa padaria Nacre, os carros querendo sair da minha rua para entrar naquele retorno, pá, bateu, já fiquei 5 aberturas e fechamento daquele sinal do aeroclube ali para passar. Quando cheguei aqui, que subi, tinha internet, não tem internet. Aí eu liguei para a portaria, vai estar tendo algum problema? Não, tá, o cabo da Claro está fazendo manutenção, mas vem aqui para o salão de festa que está funcionando bem. Enfim, vamos lá. Uh, deixa eu abrir aqui. Tá. Vocês conseguem ver a apresentação aí? Positivo. Beleza. Eu vou fechar a câmera, porque eu botei na tela maior aqui, senão eu fico de lado, fico meio aperreado, mas eu estou vendo vocês aqui. A ideia hoje, eu tinha conversado com o Pedro, é que a gente agora vá acelerando, né? Acelerando e a gente vai fazendo, e esse documento precisa ficar pronto numa primeira versão, ainda que não seja a versão ideal, mas depois a gente ser um engenheiro de obra pronta, é mais fácil de que a gente ficar fazendo o planejamento do projeto perfeito. A reunião passada acho que foi bem representativa dessa ideia, né? Eu meio que dei uma forçada de barra a partir daquelas informações que a gente tinha. As últimas 2 ou 3 semanas foram muito importantes, porque eu acho que ajudou a consolidar e, para mim, entender melhor o que é a proposta. E o que eu coloquei lá até não fez tanto sentido, a colocação de Aureliano, extremamente pertinente, mas ficou fácil da gente convergir em termos de grupo a partir de algo que não estava tão bom assim. Então, dentro dessa pegada aí, a gente vai tocar para as próximas atividades, tá? A ideia hoje é a gente lembrar os pilares técnicos, que são aqueles que estão bem alinhados já com a chamada, né? Os desafios, que as macroatividades, e algumas regras, algumas dicas que eu já vou citar para que a gente não tenha que fazer retrabalho. Então, quando a gente olha em termos da estrutura do documento, tem essa parte 1 e essa parte 2 aqui, que ainda está um pouco esquecida, a parte 2 até que já está bem preenchida, mas ainda falta a gente falar um pouco sobre a experiência da ICT e tal. Antônio até já passou um documento base, mas isso ainda está incipiente, mais incipiente, por exemplo, do que esse bloco que eu apresentei para vocês, mas isso é uma coisa que eu avanço rápido com o Antônio e com o Roberto. O que a gente precisa fazer agora é a gente pensar aqui nessa questão da equipe executora e no cronograma de execução. Quando a gente pensa nessas duas coisas, a gente tem que pegar aquele tópico que fala da metodologia, porque ali é a frequência que a gente estabeleceu que vai ser trilhada para o projeto. Então, tanto o cronograma de execução com as suas etapas e atividades tem que responder àquela questão da metodologia. É muito importante de que as etapas tenham forte alinhamento, mas quando eu falo forte, forte que quem está lendo vai entender claramente uma coisa com a outra. E as atividades façam sentido
para o alcance dessas etapas que foram estabelecidas. A equipe executora entra num paralelo disso. Até eu acho que metodologicamente o documento não é assim que eu raciocino. Eu acho que a equipe executora, muitas vezes, ela é construída em paralelo, mas na prática eu termino trabalhando logo as atividades, entendeu? As etapas e as atividades, porque ali meio que você vê os perfis que vão ser necessários, e ao final disso eu vejo, cara, o que é que eu já tenho internamente aqui que supre? E supre quanto? Supre 100%? Não preciso de ninguém de fora. Supre 20%? Eu tenho que contratar 80% fora. E aí a gente refina a equipe executora dessa forma, tá? E aí eu acho que para essa semana eu queria que a gente avançasse com isso aqui, porque o orçamento ele é uma consequência direta das etapas e das atividades. Ele é um desdobramento natural. E aí eu acho que isso a gente poderia ver na semana que vem. Então, hoje eu não vou nem trazer grandes discussões, nada. Eu queria mais que vocês entendessem. Eu vou dar uma passada aqui nesse slide e depois eu vou entrar na plataforma, e é aquele documento espelho, é tudo que tem lá na plataforma, mas para que vocês vejam o que é que a gente precisa colocar, e aí fica mais fácil de vocês assimilarem o desafio que está sendo proposto, né? Os pilares técnicos, eu acho que essa foi a grande contribuição da Aureliana na última reunião, a questão da transposição semântica, né? Então, entra com uma linguagem de texto e você sai com blocos de engenharia. A questão do ambiente VPL DAG. Newton, Oi? só uma pergunta. A gente deixa os comentários para o final ou... Não, pode intervir. Tá. Você ia falar alguma coisa ou só eu queria saber? Não, desculpa, quando chegar a oportunidade eu falo, desculpe. Não, Eu queria não, saber sem se eu problema. interrompi ou não. Não, pode. Aqui é conversa, tá, gente? Esse é que eu não gosto tanto do à distância, porque quando a gente está presencial, a gente tem. A gente já fala, e aí fica mais fácil. Mas, enfim, vamos lá. Assim funciona também. A questão de sistema multi-agentes, arquitetura RAG e filtro duplo. Isso aqui é uma extração do que está no formulário. Se não fizer sentido, se tiver alguma coisa contraditória, eu nem queria discutir aqui agora. Eu ia pedir para que vocês façam os comentários, as contribuições, as proposições lá no documento, que aí acho que a gente pode estabelecer esse prazo até sexta-feira, no final de semana. Eu vou me dedicar a isso, para entregar para vocês no início da semana, porque aí a gente pode fazer uma nova validação desse texto na segunda-feira, todo mundo, de segunda para terça, e aí vocês teriam o resto da semana para fazer. Na semana que vem, em especial, eu não vou conseguir trabalhar no final de semana. A gente faz parte dos movimentos lá na igreja, tem um daqueles encontros, não sei o quê, e se alguém já participou, sabe como é o esquema, é sexta, sábado e domingo. Então, eu vou conseguir trabalhar de segunda, quinta à noite, mas sexta, sábado e domingo, onde habitualmente eu costumo produzir mais, no final de semana outro, não vai ser possível, tá? Então, esses aqui são os pilares técnicos que a gente trouxe. E eu estou mostrando eles por quê? Porque eles meio que são a base metodológica, são os desafios, os objetivos específicos a serem superados. Logo, a metodologia conversa com eles aqui e as atividades, por sua vez, têm que responder essas questões que estão sendo propostas. Então, os desafios tecnológicos. Uma proposição, representação computacional de objetos de engenharia, orquestração inteligente, coordenação multi-agentes, mitigação de alucinação e governança, desempenho computacional em uso real. Eu até lembrei das colocações de Alan na semana passada, mas pelo que eu vi lá no texto de Aureliano, aí me lembrou a tua explicação, que quando você falava em alucinação aqui, não era a alucinação de texto, né? Que ele muitas vezes encontra o limite ali, ou por alguma razão, ele vai fazendo uma outra associação textual, mas era no sentido dele não conseguir compreender adequadamente os desejos de quem está
escrevendo o prompt, ou pela forma que o prompt foi escrito, que foi mal redigido, ou porque talvez extrapolou a capacidade de interpretação e conversão em um objeto de engenharia. E aí eu mantive essa expressão alucinação, justamente para a gente validar aqui, porque eu entendo o que a Alan está falando e é super importante, e a gente pode ser que algum avaliador não entenda a alucinação nessa dimensão. Aí a gente pode até refletir mais para frente, num refinamento, se a gente consegue alucinação de objetos, sabe, botar um adjetivo que diferencie essa alucinação que a gente está explicitando aqui do termo mais comum, do entendimento mais geral do que seria a alucinação. Mas não é para agora, acho que isso vai ficar mais para frente, e aí eu mantive porque eu acho que realmente faz sentido o que você falou, acho que foi a Aureliano que falou isso na reunião passada. Então a gente tem aqui... Oi? Não foi você? Não, foi... Chega. Yuri? Não, Alan? foi Alan, né? Eu acho que foi eu não, foi Alan, e ele destacou Não, exatamente o que você falou. Alan falou a questão de não colocar alucinação, porque ele entendia que esse, Isso. com o Hagen, já estava mais ou menos dominado. Pode ter, mas não é um problema crítico que gerasse um desafio tecnológico. A proposição dele era que a gente retirasse. E aí, Mas se eu era não o... entendi errado, você fez uma ponderação, ou foi você, ou foi Yuri, mas foi alguém da equipe, dizendo que no contexto que estava sendo colocado, a alucinação não era uma alucinação da forma como ele estava falando, mas era uma Ah, possível alucinação nesse entendimento da IA uhum. de converter o desejo expressado a Sim, partir de um sim. texto na construção de um objeto, como era a expectativa da pessoa. Aí Fui justamente eu. nessa transcrição. Foi você, não foi? Uhum. Pronto. Aí, Foi. aquela alucinação que eu estava me referindo é neste contexto, tá? Essa aqui do desafio 4. Então, vocês vão ser, no formulário, vocês vão ver que a gente vai ter que colocar as atividades. Então, uma coisa, mais ou menos como um prompt, quando você fazer um prompt de IA, não dá para ser genérico demais, porque isso é mal interpretado pela FINEP. Então, assim, desenvolvimento de software de IA. Não. Desenvolvimento de um motor de transposição semântica para conversão de linguagem natural em gráficos a ciclos dirigidos. Isso aqui é um texto que é um recorte do que está no texto. Não, poderia ser representado de uma maneira bem generalista, como nesse lado esquerdo, mas o ideal é que a gente seja aqui mais objetivo. E aí vem a sutileza da coisa, que a gente tem que ser o mais objetivo possível para que a gente demonstre autoridade sobre o que está falando. A gente mostra que tem domínio do assunto, mas também a gente não pode ser específico até um ponto que possa me atrapalhar operacionalmente. É muito fácil de você entender, por exemplo, teve um colega que fez um projeto lá que ele ia fazer um acompanhamento a umas torres anemométricas que tinham vários pontos aqui. Aí ele colocou nas atividades fazer acompanhamento às torres, de Jandaíra, de Areia Branca, de não sei o quê. Aí quando ia para os custos com deslocamento, por exemplo, aí ele botava realizar 3 visitas a Jandaíra, 4 visitas a Areia Branca e 5 e não sei o quê. Aí, por alguma razão, velho, ele precisou fazer uma quarta em Jandaíra. Fodeu. A gente tem que entrar em contato com a FINEP pedindo para reformular o orçamento. Se ele tivesse juntado todas e tivesse dito, eu preciso de 30 viagens para visitar as torres anemométricas em todos aqueles municípios, tudo no bolo ali. Então, assim, você é específico o suficiente para dizer exatamente o que tu quer, para que não gere imagem, para que o FINEP está achando que você vai querer fazer turismo às custas do projeto, tu está dizendo o que quer, mas também não precisa ser tão específico de botar para cada linha exatamente o que tu quer, porque quando a gente vai executar, tô chovendo aqui numa olhada, acho que isso é um pouco da realidade geral do projeto, né, Pedro? Isso aí, acho que vocês já estão um pouco habituados, mas enfim. No caso da FINEP,
Depende muito do cara que vai gerenciar, eles chamam de analista, do analista que vai acompanhar o nosso projeto. Tem analista, velho, que é de boas. Sexta-feira, quinta-feira a gente teve reunião com a gente pediu para utilizar quase 25% do recurso de rendimentos assim na paulada. Aí dissemos, cara, ó, bicho, porque tal, explicou 5 coisinhas. Aí ele pediu uma reunião, a gente disse, porra, esse cara vai, é, 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 não vai concordar. Aí lá o cara, não, só estava querendo escutar melhor. A gente fez uma apresentação, mostrou umas fotos lá, no outro dia está liberado. Mas tem cara, velho, que não é assim. Então a gente tem que preparar o projeto para pegar o cabo que ele cria, tá? Além da atividade, a gente tem que indicar qual que é o tipo de atividade. E a gente tem que indicar os indicadores que estão atrelados lá àquela atividade. Esses indicadores, diferente de um conceito mais que a gente tem de KPI, que é meio que aquele conceito SMART de meta, ele não tem que ser SMART, é específico, tempo, né? Você tem que dizer ser específico, tempo, mensurável. São 5 fatores que você tem que indicar. Aqui, velho, a gente não precisa disso tudo. Então, por exemplo, se a gente vai desenvolver um software, alguma coisa, e você tem a previsão de fazer uma tela, então você vai colocar uma tela VPL com módulo funcional mais relatório de integração. Se fosse dentro de um conceito Smart, dentro de um prazo de 20 meses, entregue por meio de um relatório específico, não sei o que das contas. Então, não precisa ir dentro daquele conceito de Smart, mas também não pode ser generalista demais, como a entrega só, módulo entregue, módulo funcionando, módulo operacional, só para a gente ser um pouco mais detalhado, tá? Deixa eu ver outra aqui. Distribuição das responsabilidades. Ainda nas atividades, um outro campo que a gente precisa colocar é quem vai ficar responsável. Por quê? Esse último projeto que sempre eu dou o exemplo dele, ele voltou para correção porque não foi o projeto que voltou para correção. Foi um projeto dessa mesma empresa que a gente aprovou por último, que a gente enviou para uma outra chamada e o projeto foi reprovado porque a gente não colocou nas atividades uma indicação da ICT que ia participar. A gente elaborou o projeto que foi aprovado lá em 2024, ficou quase 2 anos e não deu resposta. Ano passado lançou uma outra chamada que também apoiava os objetivos daquele projeto e a gente adaptou aquele projeto para essa segunda chamada. Quando a gente escreveu que encaminhou, a FINEP informou, ei, a proposta de 2024 de vocês foi aceita. Aí a gente já, na mesma hora, reformulou o segundo projeto, porque a FINEP tem uma regra muito clara, você não pode ter 2 projetos aprovados com o mesmo objetivo, e os 2 eram exatamente iguais. Aí a gente reformulou. Nessa de reformular, o cara queria viajar e foi feito meio que nas pressas, reformulou as atividades, mas não indicou quais que eram a ICT que ia participar. Então, eu sempre boto um campo aqui para que a gente já possa colocar lá quem que vai ficar o responsável, qual dos atores, no caso, a gente vai ter a Sólida Engenharia, estou chamando de Sólida P&D ainda, porque não sei qual que vai ser a razão social da empresa que vai participar, isso é um outro ponto que a gente vai ter que avançar. Eu vou me debater isso com o Antônio, não sei se vai ser com tu, Pedro, ou se vai ser com o Roberto, mas essa Não, questão... a gente já tem já o Pronto. CNPJ. Então, assim, essa semana, enquanto a galera está fazendo essa revisão técnica, eu vou querer fazer toda essa parte de cadastral para a gente deixar tudo pronto, até porque se tiver alguma surpresa nesse meio do caminho, a gente tem tempo ainda, enquanto está refinando a parte técnica, para fazer esses ajustes, tá? Você tem isso, né, Antônio?
Pronto, ok. Então, eu já vou falar com o Antônio para a gente ver isso. Que mais? Tá. Enfim, eu estava falando do caso lá que o projeto foi reprovado por conta disso, porque ficou faltando a ICT. Isso aqui tanto serve para que a gente saiba quais são as atividades que a ICT vai participar, porque isso é obrigatório no edital, mas principalmente para que depois eu possa fazer uma conferência de balanceamento. Porque se a gente está atribuindo muitas atividades para um determinado ator, é natural que o custo vá muito direcionado para ele. Para que não haja uma discrepância, de repente você tem a ICT com 20% das atividades e 80% do custo, ou vice-versa. Então, o ideal é que a gente tenha alguma razoabilidade de custos, né, proporcional ao esforço. Não precisa ser, normalmente o FRN tem um custo unitário mais alto, tem um ticket médio mais alto do que, imagino, do que a empresa de vocês. Não conheço a realidade de vocês ainda, mas normalmente é assim porque, pela própria estrutura lá da universidade, eles têm uma série de custos agregados e isso termina ampliando muito o custo. Mas, é, guardadas essas devidas diferenças, que isso o pessoal que analisa a FINEP já tem isso, já está habituado a essa diferença, tem que guardar aí uma proporcionalidade entre esforço e custo. Tá? Então, isso é importante para que depois eu também possa fazer essa validação. Aqui a gente tem um exemplo prático. Então, eu tenho a macroatividade aqui. PID-IA para desenvolver o módulo RAG. Desenvolvimento da arquitetura RAG para consulta dinâmica das normas da ABNT via bases vetoriais com registro auditável de versão normativa por projeto. Qual que é o indicador? Relatório técnico de precisão semântica maior que 0,85. Quem é que vai ser o responsável? O IMD. Tá? Normalmente até eu tenho uma planilhazinha de Excel que já coloca aqui quem é que é a pessoa, que aí meio que ele já se confunde com aquela questão da equipe. Aqui eu já saio colocando quem vai estar atribuído aqui, essa atividade. Vai ser Aureliano, Pedro, Jéssica e Yuri. E aí, quantas horas de Aureliano, quantas de Pedro, quantas de Jéssica, quantas de Yuri, e quando é que isso inicia, quando é que isso termina, porque aí no final pelo menos para mim, fica fácil de você fazer essa leitura e de você fazer os ajustes. Se você ficar trabalhando com 2, 3 planilhas de informação, você tem que ficar navegando de uma para outra. Eu gosto muito de ter essa visão macro. Eu posso passar até uma planilha que eu uso, mas ela é bem extensa. Eu teria que passar, explicar direitinho para alguém daí que vai conduzir mais ou menos, pelo menos essa consolidação dessas informações. Não sei se vai ser uma pessoa só que vai fazer, mas imagino que não, para que fique mais fácil esse entendimento. Mas não é nada diferente do que vocês estão acostumados também a fazer. Acho que até deve coincidir com a planilha de vocês. E pronto, seria isso aqui mesmo. Seriam esses pontos que eu queria ver com vocês, para que a gente possa observar nas próximas, na próxima entrega. E aí eu queria ver com vocês se seria razoável a gente imaginar de fazer essa entrega aí até hoje é quarta-feira, 2 semanas mais para frente. Eu acho que uma semana só para pensar em tudo isso é pouco, mas aí vocês me entregariam isso na segunda-feira da outra semana, vulgo dia 22, e na reunião do dia 24, aí eu já faria um review disso aqui, para que a gente pudesse analisar. E nem sei se daqui para frente, Pedro, faz sentido a gente manter essas reuniões, sabe, acho que talvez seja muito mais idas e vindas, uma reunião, bicho, pega meia hora aí que eu estou precisando tirar uma dúvida contigo aqui agora, e aí a gente fazendo qualquer dia que vocês precisarem por pouco tempo, para mim é super tranquilo. Eu estou muita dificuldade no horário do expediente, principalmente às 10 da manhã e às 15 da tarde, porque sempre tem muito reunião agendada e tal, mas
qualquer coisa mais para o início ou para o fim do expediente, para mim é fácil de sair, sendo respostas pontuais, até na minha própria mesa de trabalho é tranquilo, não gera muita suspeita não, e o pessoal sabe que eu faço esse tipo de atividade, então não é complicado. Eu vou mostrar para vocês aqui, ah, vou entrar aqui na plataforma. Nada disso era para estar acontecendo, tá, gente? Era simplesmente para eu acessar da primeira vez, aí com o tempo ele está pegando as manhas da plataforma. Então, isso aqui é o nosso projeto, acho que eu já tinha mostrado para vocês. Vou aumentar aqui 50 centavos. Já dá para vocês verem aí? Legal ou não? Aqui acho que a gente não vai conseguir ver porque ele é dividido em módulos. Aí aqui entra a equipe executora. Ele vai pedir CPF, nome, sexo, titulação, instituição, ano de conclusão. Isso aqui é sempre a última titulação, tá? Essas informações é da última titulação. Aí qual que é o vínculo com o projeto e por aí vai. Aí você sai colocando. Aqui a gente só consegue colocar até 20, 20 integrantes da equipe. Não que você não possa prever mais, mas o que passar de 20 tem um campozinho que só vai aparecer quando eu atinjo esses 20, ele cria um campo aqui que ele chama de equipe complementar, e aí ele é mais sintético nessas informações. Eu não sei se, no caso da gente, a gente vai ultrapassar esse volume aí de pessoas. Aí, ó, eu mudei de módulo, que aquele era o módulo de descrição do projeto da equipe. Aí eu venho aqui para o módulo de relação de itens, que é onde a gente vai precisar indicar as coisas que a gente precisa adquirir, todos os insumos, mas que não é o objeto do trabalho da gente essa semana. Deixa eu ver se eu consigo passar para a próxima, que aí vem para o cronograma. Aí, no cronograma aqui, como é que funciona? A gente vem aqui nessa primeira aba, ele chama das metas, né? As metas e atividades. Então, eu venho aqui, ó, nesse campo de cima aqui, eu vou colocando as etapas, eu acho, deixa eu ver se essa é a etapa. Não, aqui é da atividade. Acho que as metas estavam no anterior.
deixa eu só te fazer uma pergunta. A gente Oi, já vai, pode falar. o ideal é que a gente já preencha aqui direto na Não, plataforma da FINEP. eu acho que é melhor a gente faz no Word, porque depois eu reservo, e em um dia a gente faz toda essa transposição Ok, com bastante tranquilidade. tá bom. Então, o que a Dá gente, umas. Ah, só para entender o que a gente precisa cadastrar as pessoas que a gente vai usar, e é uma matriz de responsabilidade, né? A gente tem o OKR, o KPI, e ali a gente vai ter quem é que vai fazer, a que local eu pertence e acho que qual faz mais atividade faz. sentido mostrar até aqui no documento do Word, que é o que eu estou pedindo para que a gente possa, para que a gente preencha, tá? A gente vai até esse ponto 8 aqui, é uma ação mais interna, então não tem muito a ver com a equipe técnica. É claro que o que a equipe técnica produz influencia aqui, mas são coisas mais estratégicas, digamos assim. Tudo que está lá, ó, equipe, os principais membros. Aí aqui ele aceita até 20, foi o que eu estava colocando, e esses campos aqui são os campos que estão lá, tá certo? Aí observar aqui, contribuições para o projeto, o limite de caracteres, esse vínculo aqui é um drop-down lá e tem a ver com os parceiros que compõem o projeto. Esse tipo de vínculo aqui, basicamente, a gente vai colocar se é CLT ou se é PJ, porque isso aqui já vai ser um indicativo nos custos, onde é que vai estar o custo alocado, se é na rubrica de pessoal ou se é na rubrica de serviço de terceiro. Essas categorias aqui, elas também são padronizadas. É, Vocês podem colocar, eu vou tentar colocar aqui nesse documento quais são as variáveis que tem para essa, esse item, essa categoria, que aí vocês já podem escolher, mas também não precisa se preocupar, porque normalmente o cara vai ser pesquisador ou coordenador. Aqui, nesse projeto de vocês, não acredito que vai ter muitas outras funções diferentes dessas duas, não. Aí a quantidade de horas aqui e o número de meses que esse camarada vai estar trabalhando. A plataforma da FINEP, ela não chega a ser aquele nível de planejamento que, como se fosse tipo um projeto da vida, onde você vai ter o total, com tudo especificado, somatório, tudo direitinho. Não. Mas eu gosto de manter essa proporção, porque eu fico imaginando que o camarada lá deve ter algum método. As IAs hoje em dia já ajudam você a ter essa visão macro, né? E conseguir ver. E depois, você tendo essa memória de cálculo, qualquer ajuste que a gente precise fazer, fica mais fácil do que por estimativa. Porque muitas vezes você quer comprar um equipamento adicional, você precisa cortar alguma coisa, e aí eu prefiro você ter acho mais interessante para fazer esses ajustes, você ter o custo unitário, que aí você vai, aumenta, diminui, corta, enfim, fica mais fácil de fazer essa tomada de decisão. Então aqui basicamente é a equipe, mas eu até tinha falado para vocês que a equipe a gente faz como meio que um desdobramento. Aqui são as metas físicas que a gente vai colocar, tá? Então, ó, atividade, a gente vai colocar o cadastro das metas, e aqui a gente vai colocar as atividades, esse detalhe da atividade aí. Meio que como se fosse uma especificação, o que um resumo do que ela se propõe. O indicador físico é aquela história lá daquele conceito do KPI, qual que é a métrica. Eu gosto muito de entender isso aí como o documento que comprova que eu faço aquela entrega. O que é que eu consigo apresentar para a FINEP, que ela vai ler aquilo ali e vai acatar como atividade executada. Então, isso é o indicador físico.
mês de início, mês de fim. Essa coisa aqui do progresso é que eu trouxe da plataforma, e ele já é preparado para como se fosse para execução. Então, essa coluna de progresso não se aplica aqui. Então, basicamente, para essa semana, o que eu quero que vocês pensem é justamente isso: esse cronograma de execução, com todas as etapas, as atividades e o levantamento de necessidades de equipe. Se isso for muito rápido, a gente já pode avançar para esse item seguinte aqui. Mas é isso que normalmente costuma ser mais trabalhoso. Pensar Seria, nisso então, aqui redondinho. seria então preenchimento do item 9 e do item 11, é isso? Exatamente. Item 9 e item 11. Que metodologicamente eu costumo fazer o item 11 e depois o item 9. Mas, enfim, na nossa sequência aqui, item 9 e 11. Essa seria a tarefa para fazer semana que vem. Não sei se isso já tá pensado, Aureliano e Yuri. Vocês que estão mais à frente disso aí, porque o projeto também não, de alguma forma vocês já vinham pensando, né? Já tem isso estimado? Olha, não, Yuri me passou hoje um documento, um cronograma, não foi, Yuri? Eu não sei se. Eu não Foi. olhei ainda, mas se Aí já já, tem itens para cumprir aí é, esse item. lá tem a parte dessa metafísica 1, metafísica 2, uma quantidade de pessoas estimadas, assim, do projeto, mas é um documento ainda para a gente fazer uma Sim, revisão maior. Aí, estou trabalhando nele, aquela primeira versão parcial que eu mandei para você. Aí, no momento que a gente sentar e talvez conversar um pouco sobre ele, a amanhã. gente disponibiliza para Benilton no grupo lá. Um Mas ponto importante, já tá sendo pensado para o FINEP, Benilton. um ponto importante, Yuri, Aureliano, é a participação da ICT. Essa é uma daquelas coisas que também não tem escrito no edital, mas a gente sabe que o governo cria esse negócio também para dar uma movimentada, uma injetada de recurso nas ICTs. Isso é fato. Tanto Uhum. que, de um tempo para cá, a participação do ICT se tornou obrigatória. No edital, ele exige um mínimo de 5%. Mas, cara, 5% não dá nem para fazer cócegas na realidade da UFRN. Pelas conversas que a gente teve aqui com o Alan, eu até acho que ele não faz parte daqueles grupos lá da universidade que enxerga projeto como fonte de receita. Assim, eu achei ele bastante pé no chão em termos da necessidade. Mas tem alguns grupos lá que a galera coloca. Exagera, né? Eu já peguei projeto que o cara propôs 16 pessoas, velho. 16 bolsistas, eram 12 bolsistas, mais 4 professores, doutores, para acompanhar um projeto de 18 meses. Então, assim, enfim, passou. Mas eu sei que isso não é uma realidade. Mas isso não vem tanto ao caso. O fato é que a gente tem que pensar não com a cabeça de gestor de projeto, de fazer a coisa o máximo com o menor esforço, que é a realidade da empresa privada. A gente precisa entender o contexto de CIT nacional, onde muitas vezes um papel de uma FINEP ele é fundamental para manter esse organismo de desenvolvimento dentro da academia. Dito isto, feito aí esse alinhamento com vocês, o que é que eu quero dizer? É super importante que a gente atribua alguma atividade bastante relevante para a ICT, porque isso demonstra que o projeto não está pronto, porque se a gente, é aquela história que eu falo desde o início, se a questão que separa esse projeto de estar pronto e o dia de hoje for simplesmente a questão do dinheiro, não tem desafio tecnológico dentro daquilo que a FINEP entende como desafio tecnológico. Ou, pelo menos, ela vai ter mais dificuldade de entender que isso seja real.
Quando a gente admite que precisa da ICT, isso significa dizer que eu estou assumindo que eu não domino tudo, que existe um desafio significativo e que eu estou buscando academia, estou fazendo aquele conceito da tríplice hélice, todas essas coisas que são bem vistas no ecossistema de inovação. Então, eu acho que é muito importante ver daquelas atividades, uma que seja bem liderada pela UFRN e que nas outras também, pelo menos algumas atividades, se ela não desenvolver sozinha, tem uma participação dela também. E aí isso reflete quando você estiver fazendo a alocação de recursos, você vai colocar alguém da equipe da UFRN participando daquela atividade lá, tá? Só para a gente ficar ligado com relação a isso. Certinho, Benito. Ok. Ok? Alguma dúvida mais? Sexta-feira também tem reunião com o Alan. Fala. Aí eu discuto com ele essa questão. Tá, ok. Vejo amanhã com o Yuri, que ele já fez, e sexta eu exponho para Alan. Tá. Eu só tinha um comentário Sim, sobre o texto, né, que você enviou lá, o espelho do preenchimento do formulário, sim. e eu encontrei dois pontinhos que era bom só dar uma observada para não ficar lá. Um é uma questão de texto simples, Sim. no item 6.14, Só um pouquinho, tá lá deixa no eu abrir aqui, resumo, que aí eu já. 6.14. é 6.14 e 6.13. É porque Ah, ele faz lá referência à maturidade tecnológica em um dos quadros, no 6.14 ele fala TRL6, e no anterior ele fala em TRL7. tá, eu já tinha mapeado isso, eu não mudei. Eu estava fazendo a apresentação hoje, estava olhando, e aí dá essa divergência de TRL entre o 6.13 e o Ah, 6.14, né? isso, então pronto. E um outro item que aí ele se espalha ao longo do formulário, porque está em vários trechos do texto, e alguns, né? Eu posso dizer onde eu encontrei, mas se refere. Deixa eu encontrar aqui. Ele aparece primeiro em 1.1.2. É Ah, quando e é a você mesma se coisa do refere. 6.1.8. Ele é idêntico ao 6.1.8. A aderência da Sim, linha. E aparece É o também em mesmo algum texto. outro lugar. É, É. esse trechinho aparece em outro lugar, em outros textos também, mas é o seguinte: nesse ponto aqui, você tem aqui um trecho que você fala: o segmento AEC foi escolhido como caso de validação, certo? Isso é ranço do, É, do, 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 do anterior. Não é esse é, trecho aqui? isso, mas é só essa primeira parte. É só uma questão de ajuste mesmo, não tem nada de errado, não, assim, não é isso que eu quero dizer, Uhum. é um ajuste. Porque o segmento AEC, ele não é um caso de validação. O caso de validação é o ARMT aérea. O segmento AEC é o próprio escopo do nosso trabalho. Mas assim, quando É eu o, falo é o ranço da limite da. versão anterior, era aquela história de que eu Ah, estava sim, do dizendo que texto. era uma plataforma para uso de múltiplos setores. Aí, nesse contexto, o segmento que era um recorte de aplicação e a aplicação da rede aérea era o nicho do nicho, entendeu? Só que com essa reformulação que a gente fez, que deixou de ter essa aplicação ampla, isso aqui não faz mais sentido. Você está correto. Ah, tá, entendi. Então, aí isso aparece em algumas outras partes, né? Não, Como você já viu. sai mudando, mas tem hora que passa. É.
Tá Então, deixa eu só deixa eu ver anotar aqui. Tá no item 618 também. Aparece também. Ah, não, que é outra coisa. Não, mas aqui já foi. Se foi esse o ponto que você viu, É. Aparece. Ah, tá aqui no item 715 também. Tem só uma coisa de texto. Eu acho que ficou repetitivo, assim, dentro do texto, redundante. Não sei se. Cadê? Aqui, no item 2, tem um trecho aqui. Atualmente, as soluções utilizadas pela empresa e pelas a organizações RTM, do setor, né, Aureliano? A nomenclatura a RTM por norma, e, é e RDA, que é Rede de Distribuição Aérea, mas a gente chama aqui RDA, RMTA, internamente. RMTA. RMTA e M, isso. tecnicamente o correto RDA. Na BNT, ele se refere como RDA. rede de distribuição aérea. É Rede de isso? Distribuição de Média Tensão. A sigla é RDA, mas é Rede de Distribuição Aérea de Média Tensão. Porque aí eu vou aproveitar e já fazer esse ajuste e vou tirar RMTA e vou colocar tudo como RDA. Se essa é a nomenclatura correta, A referência da norma foi essa que eu achei. Ó, aí depois, nesse item que eu falei, Benilton, que está aqui no sim. 712, os últimos parágrafos, quase os últimos, onde tem, você fala da... Escrevi. Isso é categoria de parágrafo. São 2 parágrafos que parecem estar repetindo a mesma coisa. Ele fala que atualmente soluções utilizadas pela empresa e pelas organizações do setor baseiam-se predominantemente em softwares BIM convencionais, CAD, bababá, bababá. Essas ferramentas operam de forma fragmentada, exigem elevada intervenção humana para a consolidação, verificação normativa. A proposta busca superar essa limitação por meio de criação. Aí fala depois. No contexto nacional, as iniciativas concentram na geração de conteúdo, automação isolada. As soluções não oferecem orquestração. Eu vou só voltar nesse tema, porque me incomodou um pouco, né? A gente, quando usa a palavra distribuição, a gente geralmente está associado à concessionária. Hum. Então, dentro dos projetos, a gente usa rede de média tensão aérea. Aí eu não sei se normativa, tá, mas usualmente é RMTA mesmo. Não, tudo bem. É só o que eu encontrei na norma e estou citando, mas eu não sei exatamente qual que tem que se usar, não. Viu? Pode ficar à vontade. Benito, eu estou relendo aqui e eu me enganei, viu? Pode ignorar o que eu acabei de falar. Eu acho que talvez você esteja comprometido pela versão anterior, porque eu modifiquei exatamente essa questão Pode ser. hoje. Uhum. Aliás, ontem, na versão que eu mandei ontem, eu fiz uma modificação com relação a isso, que na versão que eu tinha mandado no final de semana, que eu acredito que talvez você leu também, é, tinha, eu percebi essa confusão. Até Mas que. é na de ontem mesmo, que eu estou com ela aberta aqui Foi? baixinho. Então, Mas esqueça, desculpe aí. Eu não se acho que eu me problema. enganei na leitura. Era só esse detalhe mesmo que eu queria comentar no texto. Mas eu achei que ele está bem mais amarrado, sabe? Agora você conseguiu articular bem direitinho todos Reflete o que os vocês tinham em mente, a minha aspectos. grande Uhum. preocupação é essa. Do meu ponto de vista, sim. Tá. Yuri Agora é teve a oportunidade de ler, refinar. Uhum. você consegue se enxergar nisso também, velho? Sim, sim, eu acho que tá muito bom. Eu gostei do texto e eu comecei a fazer as coisas baseadas nele também.
o cronograma. Eu não sei se todo mundo já leu e tudo que tinha para ler, mas esses comentários, tipo isso que eu estou colocando aqui, cara, leva o projeto para outro nível. Então, não poupem, senta o cacete e bota tudo que vocês quiserem, mesmo que sejam opiniões contraditórias, porque quando tiver essas questões contraditórias, eu vou trazer para o grupo, ou vou chamar uma reuniãozinha rápida. Assim, eu queria pedir essa liberdade para vocês também. Igual como eu disse, não, me liga e quer perguntar um negócio de 5 minutos, às vezes eu vou chamar um, dois ou várias pessoas de vocês. Bicho, só para decidir aqui, senão eu vou ficar sem saber como avançar. E aí a gente vai, não tem nenhum problema. Eu acho que isso aqui enriquece, porque muitas vezes traz a discussão e às vezes não fica nenhuma das duas, fica uma terceira melhor. Eu acho que isso pode acontecer na hora que a gente começar a detalhar esses itens que você chamou a atenção para a gente fazer, e aí vão aparecer dúvidas e questões, e aí a gente Sim. faz isso, né? Ok, foi beleza. Gente, era isso por hoje. Vamos lá. E Tá assim, ótimo. eu tô até com a expectativa otimista que talvez a gente vai ter que fazer igual a Dilma. A gente não estabelece a meta, bata a meta e dobra. Talvez para a semana que vem a gente possa pensar em entregar também aquela questão já dos recursos. Particularmente, eu gosto já de ir pensando, quando eu estou fazendo as atividades, eu acho que é um ótimo momento de pensar em tudo que eu vou precisar. Pelo menos na minha cabeça isso funciona muito lógico, mas enfim, eu não sei como é que vocês pensam, porque você está pensando ali, eu já fico imaginando, cara, isso aqui vai precisar de quê? Quantas pessoas? Qual é o especialista que eu preciso nisso? Se vai ter uma viagem, preciso comprar um computador, preciso não sei o quê. Eu já penso mais ou menos em bloco, mas eu sei que nem todo mundo pensa assim, então eu coloco fragmentado. Mas se para vocês fizer sentido, ainda que não consiga entregar somente essa atividade, que aí ela já viria complementada